Bom dia, pessoal. Eu sou Marcelo Volker, eu sou diretor do VMV Group. Eu estou aqui com o Vinícius Marques, também, que é diretor do VMV Group, e o Júnior também, que é VP do Infinity Bank. Eu vou falar para vocês, primeiramente, sobre o Movimento Mais, que é uma parceria que a gente já tem feito com vários Sinduscons e várias instituições de classe do país, que é um dos maiores patrocinadores desse evento e é um movimento de conteúdo e de crescimento do mercado imobiliário brasileiro. Tá? O Movimento Mais, pessoal, ele é uma parceria da Constrói com a VMV Group e com a Infinity Bank, focado em trazer crescimento para o mercado imobiliário de norte a sul do país, em especial o norte e nordeste do país. Qual que é a ideia, pessoal? Só para que vocês conheçam o projeto e que para os estados que a gente ainda não é parceiro também, a gente está avançando em fazer todas as parcerias ainda esse mês. Tá? Como é que funciona? Nós temos vários parceiros institucionais, tanto na parte de engenharia, quanto na parte de arquitetura, quanto na parte financeira, para que a gente traga para os Sinduscons, para os estados, informações, parcerias e conteúdo e inteligência que eventualmente está fora do seu estado. Então, a gente leva pessoas de Fortaleza para Manaus, leva pessoas do Sudeste, de São Paulo, para Pernambuco. Então, a gente faz esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio focado, de fato, aonde que é o crescimento para construtoras e incorporadoras. Tá? Então, por exemplo, a gente tem algumas entregas às associações que são podcasts, lives, treinamentos, imersões. Por exemplo, nós vamos falar de desenvolvimento de produto, nós vamos falar de Lean Construction, nós vamos falar de BIM, nós vamos falar de tecnologia que é nova para o mercado da construção, tecnologias que são novas para o mercado financeiro. Nós estamos levando, já fizemos isso várias vezes, levar players do mercado financeiro para entrar em contato também com as instituições. A gente também, alguns exemplos, gente, do que a gente faz. Por exemplo, concepção de produto imobiliário, que é feito pela VMV Group, estruturação de canal de parcerias, reprogramação de fluxo de caixa projetado, né, viabilidade dinâmica, medições através de indicadores, tanto de obra quanto da parte de venda. Então, o Movimento Mais, para vocês verem, gente, algumas instituições, Sinduscon DF, Sinduscon Pará, a ADM, o Sinduscon lá de Fortaleza, Inovacom, o Secov da Paraíba, mais Sinduscons também do Patos de Minas. O último Sinduscon que a gente fechou agora foi o Sinduscon TAP, que é um dos Sinduscons mais relevantes ali de Minas Gerais. Para que vocês tenham visto algumas ações que a gente já fez com nossos parceiros, aqui está no Ceará, Patriolina acho que já está aí já, Brasília, alguns eventos que nós já fizemos em Brasília. Então, gente, o foco, né, essas empresas, tanto a VMV Group, quanto a Constrói, quanto a Infinity Bank, tem esse compromisso com o mercado imobiliário de quê? De levar o conhecimento e disseminar as melhores práticas do país. Isso desde a engenharia até a parte de funding da obra de vocês. Tá? Então, a gente, Movimento Mais em São Luís do Maranhão, João Pessoa e Campina Grande. Então, a gente está se movimentando bastante em parceria com todos. O único intuito do Movimento Mais é um retorno das empresas. Naturalmente, nós temos as nossas atividades e a gente quer retornar para o mercado em conteúdo, em qualidade, em crescimento mesmo. Então, é uma ação, de fato, institucional, não onerosa, feito por esse grupo de empresas, onde a gente vai levar a turma da Agilin, que trabalha com Lean Construction, vai levar a turma da ArcelorMittal, vai levar a turma para entrar em contato com todos os estados de vocês. Esse aqui foi o de João Pessoa, recente, aí, que a gente acabou de fazer. Não tem 15 dias que a gente estava em João Pessoa, foi uma ação muito exitosa também, que eu acredito que os associados tenham gostado. Aqui, pessoal, vou falar com vocês aqui rapidamente, vou falar sobre o tema que vou trazer hoje, que é o seguinte: o mercado imobiliário ele ficou muito mais imprevisível nos últimos 6 meses. Né? A gente já tinha vivido, e eu tenho muito ouvido especulações aí que a gente vai voltar a uma crise financeira de 2008, que a gente vai voltar eventualmente a uma crise de 2014, né? Muitas das especulações infundadas, mas o que eu posso garantir para vocês é o seguinte: a gente precisa
se estruturar melhor e ter mais conhecimento do mercado para que a gente possa fazer leituras mais acuradas do que a gente tem para quando vai desenvolver um produto imobiliário. Então, quem está falando com vocês, aqui o intuito não é fazer o jabá, mas é importante, eu que vou falar com vocês nas próximas meia hora, a VMV Group, hoje ela é a maior consultoria de inteligência imobiliária do país, a gente já está operando em 24 estados, tá? Tanto com corporativo, residencial, hotelaria, retail e comercial, alguns clientes desde o norte a sul do país, e a gente já fez 32 bilhões de lançamento. Então, tudo que eu vou falar para vocês nos próximos 20 minutos é focado nos 32 bilhões que a gente já fez nos 24 estados que a gente atua. Então, pediram para a gente que o tema mais relevante para hoje seria falar sobre o mercado imobiliário de 2023 e o que a gente pode esperar para ele. Gente, para começar, eu só vou explicar, normalmente na academia, as pessoas falavam que a gente vivia no mundo VUCA, que é o mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, antes da pandemia. Como todos podem ver, depois da pandemia, a gente teve sutis alterações de comportamento, de consumo, de forma de pensar das pessoas. Então, as pessoas falam que hoje nós estamos no mundo bunny. É um mundo que ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Eu faço só essa brincadeira porque muita gente em reunião chega para a gente e fala assim, estou querendo lançar um produto SBPE, o que eu vou fazer? Será que o mercado vai estar bom daqui a um ano, quando eu for lançar? Como que vai funcionar o Minha Casa Minha Vida? Eu estou querendo fazer um lançamento de 2.000 unidades em tal lugar, será que vai ter público consumidor? Será que vai ter funding para a minha obra? Gente, toda vez, essa é uma discussão recorrente, né? Vocês já devem ter conversado várias vezes ao longo dos últimos dias a respeito disso, e a verdade é que a gente não tem condições de precisar todas as variáveis que a gente está vivendo, em especial no mercado imobiliário, que está cada vez mais não linear e incompreensível. E o que eu estou falando para vocês? Alguns exemplos. Aumento de subsídio, nós estamos aí, aumentou o teto do faixa 1, nós estamos aí na torcida para o aumento do teto do Minha Casa Minha Vida de maneira geral, né? Espero que para os próximos meses. Perda de renda da população, falta de recurso do SBPE, excesso de feriados nesse ano, incerteza econômica e política, entrada de novos concorrentes no mercado, aumento do custo de insumos, que tinha estabilizado, e agora os insumos voltaram a subir um pouquinho, mas ainda existe um cenário de aumento de insumos, né, como o aço acabou de crescer um pouquinho agora no último mês. Então, a questão é o seguinte, tem como fazer um planejamento consistente, né, de uma pipeline de lançamentos imobiliários, de construções como a gente está? Tem, na condição da gente conseguir se estruturar internamente. O que é se estruturar internamente? Vou trazer para vocês, alguns de vocês já devem conhecer essa pesquisa feita da Abrainc com a Deloitte, que fala sobre a confiança no mercado imobiliário. Então, a despeito, né, de alguns dados que eu posso trazer um tom mais alarmista na minha apresentação, a confiança para o mercado imobiliário é muito grande para os próximos 5 anos. Né? Então, quem não conhece, rapidamente vou trazer essa pesquisa para vocês, né, que é essa pesquisa que foi feita no último trimestre de 22, com 51 dos maiores incorporadores do país. Né? Então, você pode ver que a procura por imóveis no trimestre, no Minha Casa Minha Vida, ela continua resiliente e produtos de médio e alto padrão tiveram uma queda na procura. Então, dentro da confiança do incorporador, na pesquisa nacional, o produto popular e econômico, ele segue sendo um produto de maior confiança quando a gente está falando de lançamento, e o de um médio padrão e de alto padrão são produtos que ainda são viáveis, mas eles estão menos em alto do que nos últimos 3 anos. E aqui uma parte mais interessante, gente, é que focada no primeiro trimestre de 23 e nos próximos 12 meses, a confiança do mercado imobiliário na venda de imóveis residenciais vai ter aumento e forte aumento. Né? E isso é muito importante porque nós estamos falando do departamento de inteligência de 51 incorporadoras, ou seja, é muita gente envolvida estudando o mercado para falar que o mercado, mais uma vez, o mercado imobiliário se apresenta de forma resiliente. E outra coisa, preço de imóveis residenciais, aumento no primeiro trimestre de 23, nos próximos 12 meses e nos próximos 5 anos. Ou seja, de acordo com a pesquisa da Deloitte com a Abrainc, existe um consenso sobre o crescimento no valor do metro quadrado em nível nacional.
Tá? E agora, a alegria dos terreneiros, né, e a tristeza de quem está negociando o terreno, 86% dos incorporadores esperam em adquirir terrenos nos próximos 12 meses. Ou seja, o mercado oficialmente permanece aquecido, a gente vai ter 12 meses ainda de público consumidor, de funding para o mercado. Eu acho isso bastante positivo. Mas onde que a gente quer chegar? Gente, qual que é o desafio quando a gente está falando que o mercado está cada vez mais complexo? O desafio é que, se o mercado está complexo, se o mercado está dinâmico, né, se o funding para a obra está cada vez mais dinâmico, se a intenção de compra do consumidor está cada vez mais dinâmico, o que é o jeito da gente conseguir ter previsibilidade na receita das nossas operações de construção? A primeira coisa que eu falo para vocês é o tal do fugir do achismo. O que é fugir do achismo, gente? Há 10, 20 anos atrás, a gente só tinha panfleto, a gente tinha telefone e a gente tinha um corretor para fazer a venda dos imóveis. Hoje não, gente. A gente tem uma série de informações que a gente consegue utilizar para poder projetar as atividades comerciais suas. O que é isso? A gente ainda carrega a cultura de lançar o produto imobiliário, a gente carrega a cultura de construir sem estudar profundamente tanto o mercado quanto a nossa própria operação. Por exemplo, algumas coisas que atirem a primeira pedra quem nunca fez isso. Quero acabar com esse empreendimento em 3 meses. A panela de pressão vai funcionar. Você deveria colocar um 3/4 aqui, e esse lançamento imobiliário vai ser um sucesso. Se você não está alicerçado por dados, isso nada mais é do que achismo. Isso nada mais é do que informações baseadas em nada, e informações que podem trazer risco. Qual que é a mudança de cultura, que não sou eu que estou falando, mas que as maiores construtoras e incorporadoras do país estão fazendo? Alicerçar todas as tomadas de decisões em informações numéricas, em informações verossímeis. O que é isso, gente? Vocês podem ver também que a conversa vulgar no mercado imobiliário, ela está muito mais acostumada a falar assim, nossa, o mercado está ruim, ou o mercado melhorou. Aqui funciona diferente, no meu estado é diferente, né? Muitos daqui estão em cidades isoladas, em estados distantes. Na verdade, gente, as regras matemáticas do mercado imobiliário funcionam em 100% do Brasil. Eu só não falo que funcionam em outros países, porque existe uma mudança de legislação que a gente não consegue prever, porque é diferente. Clientes estão sem dinheiro, sei como funciona o mercado. Não é assim que as grandes incorporadoras estão projetando as suas atividades para os próximos 5 anos. A gente está muito focado mais em calcular oferta e demanda, calcular a velocidade de venda e, principalmente, calcular a estrutura que é necessária para a comercialização das unidades construídas. Algum exemplo também, gente, que eu trago de forma mais objetiva para vocês, é como a gente consegue trazer previsibilidade e quais são os principais desafios que a gente encontrou nos nossos 300 incorporadores que a gente já atendeu até hoje. Não falei lá, mas hoje nos 24 estados que a gente atende, a gente está nesse momento com mais de 50 incorporadoras em lançamento nesse momento. Então, quando a gente traz uma informação para vocês, é uma informação que já foi validada por mais de 300 incorporadoras, com mais de 2, 3, 4 mil empreendimentos imobiliários. Tá? Então, aqui eu trago para vocês os erros mais frequentes na concepção do produto imobiliário. Isso aqui são erros estratégicos, são erros de gestão na hora de desenvolver um produto. Esse é o ponto de vista que vocês podem ver. Não estudar o que a concorrência está oferecendo. Ou seja, a gente começa, e isso é muito interessante, quando a gente está falando de uma aquisição de terreno, de um pipeline de lançamento, acaba que, dependendo da negociação, a gente negocia o terreno, vai começar a fazer a incorporação e vai fazer o lançamento. Nesse meio tempo da negociação do terreno e da viabilidade financeira, a gente vai acabar querendo usar o máximo do potencial do terreno, aumentar o VGV maior do produto e não necessariamente estudar o mercado competitivo. Esse é um dado, gente, que menos de 10% das incorporadoras do país fazem estudo de mercado antes de fazer um lançamento imobiliário. Menos de 10% das incorporadoras. Inserir atributos sem valor percebido. Então, o que acontece? Quando eu não estudo o mercado que eu estou trabalhando, eu vou começar a inserir
áreas comuns que não são interessantes, eu vou inserir uma varanda gourmet para um produto que talvez não tenha perfil de família, eu vou inserir um pet place, eu vou inserir uma vaga de garagem num cenário onde o cara naturalmente, às vezes, eventualmente, não vai ter a vaga de garagem. Por quê? Porque quando eu não sei o mercado que está me consumindo, eu não sei o produto que vai encaixar. E o correto não é o incorporador fazer o produto de acordo com o que ele acha correto, mas sim o que o mercado consumidor está apresentando. Não estudar a experiência de uso do morador. Isso é o ponto mais interessante. Tanto no corporativo quanto no residencial, a utilização das áreas comuns e a usabilidade do equipamento não fazem parte do processo de arquitetura e não fazem parte do processo de lançamento. O quê? Fazendo muitas vezes espaços que nunca vão ser utilizados, fazendo muitas vezes espaços que vão ser superdimensionados ou subdimensionados, ou seja, financeiramente falando, eu estou gastando metro quadrado de construção, sendo que aquilo ali não vai ser um valor agregado para a pessoa. Tentar agradar todos os gostos, mesma coisa. Se eu não tenho o estudo do meu mercado, se eu não tenho a inteligência que vai fazer o que aquele mercado está consumindo, eu vou tentar fazer um produto que vai agradar jovem, velho, apartamentos grandes, pequenos, pavimentos corporativos grandes, pequenos, para empresas de todos os tipos. Não é assim. Todas as vezes que a gente entende o que nós vamos fazer de lançamento, todas as vezes que a gente entende que a gente vai oferecer para o mercado, eu preciso conectar com os atributos e como ele vai usar aquele equipamento. A verdade é que a cultura do nosso mercado ainda não é fazer esse estudo. E buscar o volume de atributos e não reais diferenciais. Qual que é a diferença, gente, de atributo para diferencial? Atributos são coisas que eu coloco na minha construção, que eu acho que pode ser interessante. Diferencial são coisas que vão servir de argumento de venda. Mais uma vez, às vezes eu tenho lá 700 mil metros quadrados construídos em várias áreas que não vão ser utilizados, sendo que às vezes 50 metros, 100 metros quadrados são os reais diferenciais para aquele cenário. Erros frequentes na estruturação da venda imobiliária. Como eu falei no início da conversa, gente, nós estamos num cenário onde é imprevisível o cenário exógeno da incorporadora. Ou seja, a incorporadora que não tiver uma estruturação de inteligência dentro dela, ela vai ficar à mercê das oscilações do mercado. A gente está vendo que desde 2019, felizmente, mais para melhor do que para pior, o mercado ele tem oscilado demais no quesito intenção de compra, no quesito lançamentos e no quesito funding. Então, quanto mais eu sou dependente do cenário exógeno à minha operação imobiliária, mais eu vou sofrer com ondas caindo na nossa frente. Tá? E qual que é o remédio para que isso não aconteça? Quanto mais eu estruturar a operação dentro da minha casa, mais eu vou ter controle. Ou seja, tem, por exemplo, em São Paulo, incorporadora que vende 200 milhões de reais por mês. A incorporadora que tem um pipeline de venda de 2,4 bilhões de reais por mês, gente, ela precisa ter, com muito cuidado, um grau de previsibilidade, porque qualquer variação, nós estamos falando de variação de 100 milhões, nós estamos falando de variação de 200 milhões no mês. E como vocês todos sabem melhor do que eu, às vezes um desencaixe de venda vai representar um desencaixe de medição, porque, por exemplo, uma Caixa Econômica vai medir, mas se ela medir e você não vender, você não vai receber aquele POC seu. Então, se você não estudar isso, a gente tem um risco muito grande. Então, para que as suas operações tenham crescimento, eu tenho que ter previsibilidade. E alguns itens que trazem previsibilidade para a gente, e alguns riscos que nos distanciam da previsibilidade é não estudar a velocidade de venda do mercado. Ou seja, eu vou lançar um produto, isso é um caso que aconteceu com um cliente nosso, ele chegou para a gente, lógico que esse é um caso muito absurdo, mas que ilustra o que as melhores incorporadoras já fizeram em alguns momentos. Eu vou fazer um lançamento de um loteamento de 5 mil unidades, só que a cidade mais perto tinha 3 mil habitantes. Ou seja, o loteamento que ele estava fazendo era quase o dobro do tamanho da própria cidade. Ou seja, qual que era o público consumidor para aquele loteamento? Ou seja, não houve nenhum estudo para aquela velocidade de venda, porque ele só fazia a venda vegetativa daquele produto. Não estudar a latência de venda do produto, ou seja, alguns de vocês vão construir alto padrão, vão construir AAA, com velocidade muito baixa de venda. Ou seja, eu preciso fazer um fluxo financeiro que eu consiga comportar, inclusive, um processo de construção não alavancado
pelo processo de venda. Ou seja, em muitos produtos AAA, a gente tem uma velocidade de venda que vai exceder 5, 6, 7 anos e está tudo bem na condição de você ter essa ciência e não achar que vai vender em 1 ano e depois vai vender em 6 meses. Tentar vender o mais rápido possível e não o mais caro possível. A gente ainda tem uma cultura no mercado muito forte de não estudar a velocidade e não aumentar o preço do produto proporcionalmente. A gente vê em várias incorporadoras no país produtos imobiliários que poderiam ter um avanço de preço e não se tem esse avanço por uma questão de necessidade de velocidade. Não estruturar a venda própria e não estruturar a estratégia de vendas do concorrente. O que é isso? Se você faz uma estruturação de vendas, gente, você tem que primeiro estudar o que os seus concorrentes estão fazendo. Porque se você não estudar, você vai entrar com uma estratégia que as pessoas não estão sabendo. E não acompanhar os indicadores de venda diariamente. Ou seja, se você, é o famoso se cochilar o cachimbo cai, ainda é uma cultura do nosso mercado e muitos de vocês, se não a maioria, vem do mercado de engenharia. E é uma coisa que eu falo muito abertamente com alguns clientes e amigos, muita gente que é engenheiro não gosta de venda. Então, o cara vai querer olhar a obra, vai querer olhar o avanço de obra, vai querer olhar os indicadores de obra, mas não vai querer olhar os indicadores de venda. E quando você não olha os indicadores de venda, se é que você vai construir alguns indicadores de venda, acontece que a sua tomada de decisão para a correção de um produto imobiliário vai demorar ali 6 meses, 5 meses, coisas que poderiam acontecer em 2, 3 dias. Mas por quê? Por uma cultura que vem de engenheiro, que gosta de obra, o mercado da inteligência de vendas do mercado imobiliário, ele ainda está crescendo pouco no país. A inteligência de vendas imobiliária, ela ainda é feita por pequenos, que eu posso falar com muita precisão, menos de 5, 3% das incorporadoras do país têm um procedimento de inteligência quando fala de venda. Normalmente vai construir e colocar no mercado com pouco nível de ciência. Tá? E esses são os riscos maiores quando a gente está falando nesse cenário nosso. Então, gente, uma provocação que eu trago para vocês aqui é o seguinte: qual que é o nível de gestão, qual que é o nível de maturidade de cada departamento dentro da sua incorporadora no que tange a inteligência. Tá? Então, aqui são níveis de gestão que não foi a gente que desenvolveu, a academia desenvolveu esses níveis de maturidade, e que são esses 5 níveis. É o caos, mas funciona, implementar controles, simplificar processos, automatizar processos e sinergia, que já é o PDCA, né, já é a melhoria contínua. Então, todos de vocês têm um profundo conhecimento disso, porque a engenharia já faz isso. A engenharia ela faz isso com extrema perfeição. O PDCA ele é utilizado profundamente pela engenharia, só que a provocação que eu faço para vocês é o seguinte: nesse nível de gestão, como que está a sua viabilidade comercial, que não é a viabilidade financeira? Como está o posicionamento do seu produto? Como que está o seu business analytics, ou seja, quais são os seus indicadores se tirar a sua parte de engenharia? Quantos indicadores você tem da sua operação? Como que está a sua operação de pagadoria, que daqui a pouco o Júnior vai falar? Como que está a minha operação de pagamento de fornecedores que não são os de engenharia? Ou seja, existe um espaço de gestão, gente, para cada item desse, incluindo o monitoramento de mercado. Ou seja, para que a gente tenha uma operação que traga previsibilidade, eu preciso ter um nível de gestão que realmente é muito profissional. Então, pessoal, só queria agradecer vocês aqui. Eu vou chamar o Júnior. Espera aí. Vou chamar o Júnior aqui. Aqui é só uma breve apresentação sobre o trabalho e uma provocação que eu faço para vocês de realmente como trazer uma gestão para as suas atividades. Muito obrigado.